bom dia. Vamos estudar hoje nossa aula interdisciplinar, porque aborda os componentes curriculares de Geografia e Ciências. Então, nós vamos ler o texto. Leia o texto e peça ajuda a um adulto, se precisar. As consequências do trabalho infantil na infância. Então, é o que nós vamos estar vendo. E quando a gente fala desse trabalho infantil, nós estamos falando mesmo de um trabalho, de uma obrigação, não necessariamente por exemplo, de uma tarefinha de casa, né? Da gente dividir as tarefas de casa, por exemplo, você arrumar seu quarto ou fazer alguma coisa, cuidar de um animal. Não é esse tipo de trabalho que a gente vai falar. Nós vamos falar de trabalho mesmo, né? Trabalho, mão de obra infantil. Vamos ver o que é o trabalho infantil. O trabalho infantil é uma forma de trabalho que envolve a exploração de mão de obra das crianças. Então, acaba tendo a exploração de mão de obra das crianças e dos adolescentes e gera diversos problemas sociais. Então, nós vamos ver primeiro as causas do trabalho infantil, né? O que leva a gerar esse tipo de trabalho, essa necessidade das crianças e dos adolescentes trabalharem. Depois a gente vai ver sobre as consequências desse ato das crianças ter que trabalhar, as crianças e os adolescentes ter que ter um trabalho, né? Vamos ver então. As principais causas: pobreza e baixa renda, baixa escolaridade dos pais, grande quantidade de filhos, má qualidade da educação, busca de mão de obra barata e falta de mão de obra e de fiscalização, etc. Então, aqui são apenas algumas causas, né? Existem outras causas. Então, o que leva a criança a ter que trabalhar? Muitas vezes pobreza e baixa renda. Então, quando falo em pobreza, é aquelas famílias que têm pobreza extrema. E a baixa renda são as pessoas que vivem com pouco dinheiro. Baixa escolaridade dos pais, quer dizer que os pais estudaram pouco. Grande quantidade de filhos, né? Existem famílias que têm muitos filhos, então os mais velhos acabam tendo que trabalhar para ajudar os pais no sustento da casa. Má qualidade da educação, né? Busca de mão de obra barata, porque, claro, a mão de obra infantil e da criança e do adolescente, as pessoas pagam mais barato. Falta de mão de obra, né? Então tem lugares que falta mão de obra. Quando fala que falta mão de obra, falta pessoas adultas para realizar alguns trabalhos. E de fiscalização, né? Porque normalmente a gente sabe que tem a fiscalização para não deixar, porque é proibido o trabalho infantil. O trabalho infantil e do adolescente. As consequências do trabalho infantil. Agora nós vamos ver o que acaba, qual é o problema. Quando fala de consequência, é o que causa na vida da criança e do adolescente que enfrenta, né, essa realidade do trabalho infantil. Afeta o desenvolvimento da criança e dos adolescentes. O indivíduo perde parte da infância, claro, ele não tem tempo para brincar, né? Gera diversos problemas sociais, provoca doenças, problemas psicológicos. Quando fala que gera doenças, pode ser doença física, né? E problemas psicológicos são problemas mentais. Induz ao baixo rendimento e ao abandono escolar. Claro, porque uma criança que trabalha, dependendo do horário que ela trabalha, ela não tem condições, né, de ter um bom rendimento escolar, de fazer as tarefinhas, de estudar, e mesmo quando está na escola acaba ficando cansada. Causa despreparo para o mercado de trabalho. Por que fala que causa despreparo para o mercado de trabalho? Porque uma criança que ela tem que trabalhar e não aproveita, né, não tem um bom rendimento na escola, normalmente quando ela se torna adulta, ela não tem condições de concorrer a um bom emprego com alguém que teve uma infância normal, uma criança que simplesmente ajuda a família nas tarefas de casa, mas que estuda, que brinca, que tem o seu momento de lazer e teve melhor rendimento na escola. Essa criança que teve que trabalhar na infância, ela não consegue concorrer com essa pessoa e ter um emprego com melhor remuneração, né? E quando a gente fala de remuneração, é o pagamento que nós recebemos pelo trabalho prestado, dentre outros. Então tem mais consequência, né? Não são apenas essas são algumas. E os tipos de trabalho infantil. Então vamos ver. Existem diversas maneiras de explorar a mão de obra infantil.
sendo que as mais comuns são os trabalhos em casa de família, né? Muitas vezes as pessoas têm que, principalmente as meninas, acaba tendo uma realidade que tem que sair de casa mais cedo para ir trabalhar em casa de família. Campo, né? No trabalho no campo também, né? A maioria tem essa questão. Sítios e fazendas, minas canaviais, né? Nas minas que exploram minerais, metais, dentre outros, canaviais, né? Que são plantações de canas, e as fábricas. Então, esses são os principais tipos, né, os tipos de trabalho infantil, onde tem mais uma incidência, né, onde ocorre mais casos desse tipo de trabalho infantil. Lembrando que quando está falando desse tipo de trabalho, é trabalho mesmo, não são apenas divisão de tarefas, não. Até nós vimos aqui nas fotos, ó, estamos vendo aqui as crianças trabalhando mesmo. Depois de ler o texto sobre o trabalho infantil, responda às perguntas a seguir no caderno. Copie o texto no caderno, se necessário. Não é necessário responder no caderno, você pode responder na apostila mesmo, tá? Não precisa responder no caderno. Letra A, o que é trabalho infantil? Né? O que é trabalho infantil? Letra B, escreva 2 causas do trabalho infantil. Então, o que leva aquela família ou a permitir que as crianças sejam exploradas no trabalho infantil? Então, são as causas. Cite 2 consequências do trabalho infantil. O que é como consequência? O que leva, né? Tem como resultado? Qual é a consequência? Nós vimos alguns. Afeta o desenvolvimento da criança e do adolescente, o indivíduo perde parte da sua infância, gera diversos problemas sociais, provoca doenças e problemas psicológicos, induz ao baixo rendimento e ao abandono escolar, causa despreparo para o mercado de trabalho, dentre outros. Então, nós temos vários. Você só precisa citar 2. Aqui também na letra B, somente 2 causas do trabalho infantil. Então, essa é a nossa aula de hoje. Se você precisar, já sabe, qualquer dúvida é só chamar lá no grupo ou no privado. Beijo e até a próxima.